Larissa, estava com dificuldade de ingressar lá, agora está dando certo aí? Você está me ouvindo bem? Seu microfone também está funcionando? Como é que tá? Se você estiver falando, eu não estou te ouvindo. Roberto, carne assada aí? Então, voltando aqui para a gente tentar ser ágil. Como é que tá aí meu áudio? Melhorou bastante. Perfeito. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o conteúdo que eu tinha combinado aqui de vocês terem acesso lá pela plataforma. Olha só. Vou colocar aqui para vocês. Vou começar então pelo nosso programa da aula, tá? Eu vou abrir, estou abrindo aqui todos os arquivos. Vou começar aqui pela ideia de como que a gente vai conduzir esse nosso processo online, tá? Então, qual que é a ideia? Agora vai ficar mais claro para vocês qual que é o nosso objetivo. Por exemplo, todo mundo está vendo aqui essa ideia da disciplina mecânica vetorial, tá aparecendo aí para vocês a minha tela aqui, né? Certo? Beleza. Aí, olha só, como que funciona, tá? A gente tem agora a ideia de conseguir antecipar o assunto que a gente vai estudar nas aulas. Por enquanto, a gente vai ter essa dificuldade com a experiência de entrar no Zoom ou não, mas eu estou gravando tudo, aconselho vocês a gravarem também. Depois eu posso até tentar disponibilizar isso no YouTube, passar para vocês terem acesso, mas eu não vou poder ficar esperando muito a questão aí, vocês acessarem ou não e tudo mais. Eu vou precisar que vocês sejam bem ágeis aí quando eu passar para vocês o link, tá? Essa aula é uma aula que, teoricamente, ela prevê todo o capítulo 3. Então, o capítulo 3 está relacionado aos corpos rígidos, sistema equivalente de forças. E ele fala com o que acontece aqui na aula e a gente fala, ao final da aula, o que a gente tem que saber? Dominar os conceitos e processos de cálculos relacionados ao momento de uma força em relação a um ponto, do momento de uma força em relação a um eixo e do domínio dos conceitos e dos processos de cálculo relacionados ao binário. Quando eu seleciono aqui, vocês conseguem visualizar aí também a minha seleção, não conseguem? Beleza, perfeito. Então tá. Olha só. O nosso objetivo dessa aula de hoje é finalizar o que a gente já tinha visto. Então, momento em relação a um ponto não é novidade, momento em relação a um momento não é novidade, em relação a um eixo não é novidade. A novidade, entre aspas, que a gente tem que finalizar é o binário. Então, esse é o conceito que a gente tem para a aula de hoje. Vou mostrar aqui para vocês agora um novo material aqui, por exemplo. Vou mostrar a ideia que vocês precisam ter da aula que foi preparada para vocês. O slide em si. Eu estou abrindo ele aqui. Só um minuto. Desculpa, atrasei, pessoal. Olha só. Vai aparecer aí para vocês o slide relacionado ao o que eu gostaria que vocês estivessem acompanhando pela plataforma. Ó. Esse slide, eu basicamente joguei aqui um resumo do capítulo 3. Então, tá tudo aqui, ó, os conceitos, aqueles esquemas que a gente já tinha visto no quadro, esse material todo, eu vou passar para vocês, vocês vão ter acesso a ele. Isso aqui, gente, ó, é exatamente o que vocês têm aí no material que vocês imprimiram lá do capítulo 3, daquele resuminho, tá? É muito importante que vocês estejam com ele,
E eu quero frisar nessa parte aqui. Essa parte aqui é o que falta a gente ver de conceito, porque momento em relação ao eixo, a gente viu na aula anterior. E ficou faltando a gente ver o conceito, isso aqui a gente viu, mas a gente não resolveu um exercício em si de binário, que é o que eu quero fazer com vocês aqui hoje, uns 2 ou 3 exercícios. Resolveu só 1,5, na verdade. Então, olha só. Duas forças F menos F, que têm o mesmo módulo, linhas de ações paralelas e sentidos opostos, formam um binário. Definição de binário, se eu perguntar qual é a definição de binário, gente, é isso aqui, ó. Duas forças têm o mesmo módulo, linhas de ação paralelas, opostas, certo? Isso aqui é definição de binário. Isso que eu quero que vocês tenham domínio do que é um binário, como calcular um binário, é disso que eu preciso de vocês, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, esse material, eu falei, né, vai estar disponível para vocês. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês mais um conteúdo que eu tinha preparado para vocês verem. Ó. Quando vocês acessarem, vocês vão ver que tem uma lista de exercícios lá para vocês fazerem. Né? A lista de exercícios que está lá é a nossa lista de exercícios. A gente já conhecia a lista de exercícios. E aí, eu gostaria que todo mundo parasse um pouquinho e pegasse o caderno ou algum lugar para anotar, porque às vezes eu vou falar e às vezes eu vou escrever, mas eu quero que vocês copiem algumas ideias. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, o exercício. O exercício que eu selecionei sobre o binário. Número 7 do capítulo 3. Tudo bem? Eu vou dar um zoom aqui nele. Determine as componentes do binário equivalente aos 2 binários da figura. Quais são os binários que essa figura aqui sofre? Foi o último conteúdo que a gente discutiu lá na aula. Quando eu coloquei aqui do lado, aqui vocês conseguem ver o material ainda em tela cheia, né? Vocês conseguem ver bem aí a figura? Não? Agora sim. Agora sim? Quando eu dou zoom na figura, vocês não veem, não? Dá para ver só a figura agora. Aí. Uhum. Repete, por favor. Dá para ver o texto agora. Tá, beleza. Olha só, o que eu quero que vocês acompanhem. Pega o material do impresso que vocês têm aí. Lá no material impresso vai ficar melhor para vocês visualizarem. Pega aí o material. Eu quero que vocês acompanhem comigo pelo material de vocês. Quem não tiver o material, eu quero que vocês acompanhem por aqui. Quais são as forças que possuem o mesmo valor em força, ou seja, em módulo, não necessariamente em sentido? Eu tenho um 150 aqui, um 150 aqui, certo? Eu preciso de ter forças com valores iguais para formarem binários. Então, não adianta eu querer combinar esse 150 com esse 100. Isso nunca vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é analisar quais são esses 2 binários. É o binário da força de 150 e o binário da força de 100. Então, binário 1, força de 150. Isso que eu quero que vocês anotem aí. E o binário 2, força de 100. Dá um joinha aí quando vocês tiverem anotado isso. Beleza. Aí, olha, eu vou fazer uma pergunta que é um pega. Então, fica muito atento ao detalhe, tá? Eu já vi esse tipo de pergunta cair, assim, não em provas, mas assim, em concurso, em desafios, essas coisas bestas que a gente acaba errando realmente por bobeira. Se eu faço a análise do meu R, o R é a distância entre as forças no binário, tá? Então, eu tenho um R que sai do D e vai para o C, ou eu tenho um R que sai do C e vai para o D, quando eu estou analisando essas forças aqui de 150. Qual que é o meu ponto de partida? Do C pro D? Por quê? Por causa que é onde Por que a causa... força de primeiro. não é primeiro, é porque é onde que ela tá entrando e embaixo não tá ela saindo, não? Pois é, mas alguma coisa me impede de fazer do D para o C? Impede. Não. Não, eu acho que impediria, por exemplo. Se começasse pelo D, acho que ela não sei, acho que não. Não. Eu entendi a sua ideia, tá bem relacionado com o que a gente vai encontrar lá na frente, João Vitor, que você já está analisando um pouco o efeito do momento. Mas, teoricamente, a gente não entrou no detalhe do momento, a gente só está analisando o R e o F, então a gente nem sabe do momento ainda. Então, eu entendi, concordo com a sua linha de raciocínio, tá legal, a linha de raciocínio tá legal. A questão é,
Antes de chegar lá no momento, a gente não sabe qual que é o R que a gente tem que anotar. Na verdade, no binário, a gente não faz mais isso. A gente não se preocupa se o R está saindo do ponto D indo para o C e indo do ponto C indo para o D. A gente, na verdade, não pode fazer isso. A gente só tem que analisar uma coisa. Qual é o eixo que o R está? É isso que eu quero que vocês anotem. Então, para o binário 1, que é o binário de 150 newtons, a gente tem um R em qual eixo? Y. Eixo Y. Tranquilo? Eu tenho um R no eixo Y. Se ele é positivo ou negativo, eu não vou me preocupar com isso agora. Então, eu tenho um R no eixo Y. O meu F está em qual eixo? Tá no eixo Z. Então, eu já tenho Y e Z. Qual que é o eixo que falta? X. É uma regra Então, da mão gente, direita. é isso que eu quero que vocês anotem. Binário 1, que é o binário de 150, ele tem um R no Y, um F no Z, desculpa, e o meu M tem que ser necessariamente no eixo que falta. Qual que é o eixo que falta? O eixo X. Perfeito. Se eu olho lá para o ponto A, eu tenho 150 para baixo e eu tenho 150 em cima do lado direito. Então, eu estou fazendo esse efeito aqui. Ó. Quando eu olho para o ponto A, ele está girando a minha estrutura no sentido horário ou anti-horário? No sentido horário? Horário. Alguém viu anti-horário aí, por acaso, assim? Todo mundo consegue ver que é horário? Tranquilo, não é? Se ele é horário, ele é negativo, certo? Para reforçar, o que vocês fazem? Ah, como assim horário negativo? Vocês fazem o seguinte. Olha o eixo X, para onde que ele está saindo, o eixo X? Lá no ponto B, lá atrás, o eixo X não está saindo para cá, para a direita? Então, o meu vetor aqui, ó, quando eu pego 150 com 150 e eu pego essa distância R, o meu momento não vai dar um resultado oposto ao sentido desse eixo aqui, ó. Se ele é oposto ao sentido do eixo, ele é também negativo. Então, eu posso analisar pelo eixo ou eu posso analisar pelo sentido de rotação. Eu aconselho vocês agora, a partir de agora, a acostumar a analisar só pelo sentido de rotação, porque é mais direto e a chance de errar é menor. Porque a questão dos eixos é sempre muito relativa e a gente falou muito sobre isso. Então, Eu não entendi a relação com o eixo X. Tipo assim, o que teve a ver? Tranquilo, vamos lá. O meu momento ele é sempre perpendicular ao R e ao F. Ele tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então, se o meu, vamos dizer assim, ó, se o meu F já está ocupando o meu eixo Z e o meu R já está ocupando o eixo Y, o eixo que sobrou para que o momento seja como resultado é o X. Ah, então, entendi. Não, é isso mesmo. Né, o X ele é um eixo que é perpendicular ao eixo Y e ao eixo Z ao mesmo tempo. Tranquilo? Simples assim. E aí, essa análise que eu fiz do eixo é que o eixo está vindo para cá e o meu momento é para lá. Essa ideia de analisar para onde o momento está indo é para saber se ele está no sentido de entrar na sua figura ou sair da sua figura. Ou seja, pela regra da mão direita, eu tenho um R em uma posição e um F em outra posição. Aí, qual é o macete que eu quero que vocês anotem aí? Macete de análise do binário. O seu ponto de referência no binário vai ser sempre o ponto médio entre as forças. Ou seja, no nosso caso do binário 1, que é o binário de 150, o nosso ponto de referência é o ponto A. Certo? Por quê? Porque ele está no centro do C e do D. O ponto A ele está entre o ponto C e o ponto B. Concorda comigo? Sim. Então, olha só que legal. O meu ponto A, ele não gira. Ele fica parado. Mas tudo ao redor dele gira. Ele é meu ponto central do eixo que está rotacionando. Ele é como se fosse, então, a caixa ou a catraca ou o eixo central da sua bicicleta, por exemplo, da moto, ou de qualquer outra relação que as coisas estão girando em relação a ele, mas ele não gira. Faz sentido? Sim. Quando eu olho para o ponto A, se eu vou partir do ponto A e olhar para o C, esse ponto A para o C vai girar a estrutura no sentido horário. E sair do ponto A e ir para o D vai dar o mesmo efeito. Então, olha só, se eu me posiciono no ponto A para analisar o meu binário, para qualquer lugar que eu olhe, o meu resultado vai ser sempre uma rotação no sentido horário. Tranquilo, não é? Alguém não viu isso?
Mais ou menos? Roberto, você pode repetir? É ponto Vou de repetir. referência do binário, é? Então, na Essa análise do binário, vocês precisam sempre se posicionar no ponto médio entre as forças. A análise do Beleza. binário, posicionamento do ponto médio entre as forças. Perfeito. Obrigado, Roberto. Foi? Exemplo. Binário 1, que é o binário de 150. O posicionamento será no ponto A. O ponto A é o ponto médio entre o ponto D e o ponto C. Tranquilo? Perfeito. Então, anota aí. O meu binário, ele gerou, então, um momento de que valor? Um momento de 150 newtons vezes a distância entre essas forças. Qual que é a distância entre as forças? 0,225 mais 0,225. Não aguento isso aqui. Não Tranquilo? aguento essa matéria mais. Alguém falou alguma coisa? Dá 0,450. Então, eu tenho 150 vezes 0,45. Quanto que dá? Faz a continha rápida aí para mim. De cabeça? De cabeça. Roberto, isso é pra achar o momento, né? Não entendi. Isso é pra achar o momento. É para achar um momento. Ele pediu lá, determine as componentes do binário equivalente aos dois binários da figura. Entendeu? Então, ele quer o meu momento resultante. Então, eu vou combinar todos os efeitos aqui e vou encontrar um momento resultante. Foi a última discussão que a gente teve em aula, antes da finalização da aula, vocês lembram? Vamos lá, então? Quanto que é 150 vezes 0,45, por favor? 67,5. 67,5? Isso. Quem quiser fazer a continha para comprovar. Esse meu momento resultante, ele está no eixo X ou no eixo Y? No eixo Z? Isso. Oi? Ele está em qual eixo, meu momento resultante? Ah, não. Não sei. No Z. Ó, o Z está à força já. Então, meu momento não pode estar lá. Ele tá perpendicular. Ele está perpendicular à força e perpendicular à distância. Então, a distância Tá no é X. X, perfeito. Olha só a resposta do meu momento em X, lá em cima, no meu gabarito. Ó. Aí ele é negativo porque é horário. Ele é horário negativo, exatamente. Essa é a conclusão que eu queria fazer com vocês agora. Como que eu sei quando ele é horário e quando ele é anti-horário? Eu me posiciono no ponto central entre as forças. Então, se eu estou aqui no ponto A, esse ponto C, que recebe essa força de 150 para lá, vai sofrer uma rotação no sentido horário em relação ao ponto A. Assim como aqui embaixo. Ó. Se eu me posiciono fixo aqui, essas duas forças acontecem, esse meu eixo aqui vai girar no sentido horário. Eu tenho que imaginar o meu objeto sofrendo a rotação. Aí fica fácil de saber se ele está girando no sentido horário, anti-horário, como que ele está. Então, só para ver se a gente entendeu, o ponto B e o ponto E, no caso, vai ser sentido anti-horário. Agora, vamos analisar, então, o segundo binário. O segundo binário, ele é um peguinha. Por quê? Porque vamos entender o posicionamento dele. Ó. Ele não está no mesmo eixo. Eu tenho uma força de 100 que está aqui, ó, em cima do eixo Z, tá vendo? Esse E aqui, ele está acima do eixo Z. O 100, ele não está aqui no eixo Z, ó. Então, olha só que interessante. Uma força só, ela vai gerar dois momentos. Vamos entender qual é o primeiro momento que ela gera. Eu tenho uma força de 100. Essa força está em qual eixo, gente? Essa força está no eixo Z. Quase. X. Hã? X. Ó, vocês falaram Z, falaram Y, e nenhum dos dois é o eixo certo. Qual que é o eixo? É X. Rapaz, X. estão bem Daí demais. falou. Como que eu analiso? Ó, eu pego aqui o meu vetor, ele é horizontal. E o meu eixo paralelo a ele Perpendicular a ele. é sempre paralelo. Então, eu pego o eixo de referência, que é igual à minha força. A minha força está na horizontal. Qual que é o meu eixo na horizontal? O eixo X. Então, a minha força... X. Então, eu tenho uma força no eixo X aqui e aqui também a força no eixo X. Não importa se ela está posicionada em cima, embaixo, em profundidade ou para frente. O que importa é a setinha, o corpo da seta. Se o corpo da seta está paralelo ao eixo X, então a força é no eixo X. Tudo bem? Roberto? Agora, eu tenho duas situações.
eu tenho uma distância entre essas forças, que é a distância no eixo Z, que é essa distância de 300 milímetros, e eu tenho outra distância entre essas forças, que é a distância vertical, que é a do eixo Y. Então, eu vou ter que calcular os dois momentos. Eu calculo o momento para essa distância aqui, ó. Qual que é o momento para essa distância? É o 100 vezes 0,3. Tudo bem? Dá 30. Quem não entendeu? Roberto, deixa eu te perguntar. Pode falar. O áudio parou um pouquinho, eu não consegui entender. A minha direção de x, y, z, eu vou definir através do momento ou ele sempre vai ser ou independente, ou a figura vai me dar? Eu não consegui entender essa parte. Entendi. Você fala em qual eixo que o momento está? É. Certo. Aí, o conceito volta lá naquela ideia do IJK, quando eu tenho um F no I, um F no J, então a minha resposta tem que ser no K. Analisando de uma forma mais direta, que eu acho até mais simples de entender, é a seguinte, ó, acompanha comigo aqui. Essa minha força aqui de 100 newtons, que está lá no ponto E, ela é paralela ao eixo X, não é? Então, ela está no eixo X. Então, a força já está no eixo X. Quando eu pego a distância entre o ponto E e o ponto A, essa distância é uma distância no eixo Z, que é de 300 milímetros no eixo Z. Ou seja, eu tenho uma distância no eixo Z e eu tenho uma força no eixo X. O eixo do momento, como ele tem que ser perpendicular a esses dois ao mesmo tempo, a única opção que resta é o momento estar no eixo Y. Então, o que eu faço? Ó, eu faço o polegar para um eixo, por exemplo, eu posiciono lá. Eu venho e coloco esse eixo indicador no eixo lá, que é o de profundidade, que é o eixo Z. Aí eu pego uma força e posiciono a força no sentido do eixo X. Para eu ser perpendicular, eu preciso ter essa combinação aqui, ó. Dessa forma aqui, eu tenho uma análise da regra da mão direita em que cada um dos meus dedos está posicionado 90 graus com o outro. Concorda comigo? Então, para que esses dois eixos aqui, ó, gerem momento, eu tenho que pegar o meu polegar de referência. Qual que é a definição? Resumo, Thalita? Eu olho qual é o eixo que a minha força está aplicada, olho qual é o meu eixo que a minha distância está acontecendo, a minha distância de 300 milímetros. Aí o que sobra é o momento. O que sobra é o momento. Tranquilo? Tranquilo. Não, só porque o áudio tinha travado, eu não tinha conseguido pegar. Não, mas quando o áudio travar, me fala, porque a gente não pode perder a ideia. A gente não pode. Senão, às vezes, eu faço alguma observação e acho que vocês pegaram a ideia e aí passou batido, entendeu? O áudio travou, a imagem pode até travar um pouquinho, mas o áudio não. Tá? Pode interromper sempre que o áudio travar, por favor. Beleza, obrigada. Então, vamos pensar o seguinte. Com esse meu binário, com a força aplicada lá no ponto E, que é de 100 newtons, e a distância que está no eixo Z, eu chego na conclusão que o meu momento está em qual eixo? Repete a pergunta. Eu tenho uma força no eixo X, uma distância no eixo Z, então meu momento está no eixo Y. O momento está em Y. O momento está em Y. Aí agora eu quero analisar, em relação ao ponto Y, se essa barrinha EA está girando no sentido horário ou anti-horário. Como que eu faço? Anti-horário. Horário. Horário ou anti-horário? Horário. Anti-horário. Vai girar no mesmo sentido, não? Anti-horário. Entendi, João Vitor. É realmente... Aqui, gente, ó, deixa eu falar para vocês. Às vezes, vocês vão falar certo, às vezes vão falar errado. Aí, como que é a ideia, João Vitor? Como que a gente faz? Imagina um ponto fixo entre o A e o E, e imagina que você está olhando por cima, porque por cima é a posição do eixo Y. O Y está para cima, então você vem pelo lado positivo da análise. Você se posiciona acima dele. Quando essa força empurra para lá e essa força empurra para cá, esse meu objeto olhando por cima vai girar no sentido anti-horário. Pera aí, deixa eu ver se eu não entendi direito. Como é que bugou aqui? Repete. Também não entendi, não. O áudio travou, Roberto. Repete. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó, eu vou fazer um esquema aqui, peraí. Vai ficar bem fácil de entender. João Vitor, pelo que eu entendi mais ou menos, é como se você estivesse olhando esse 100 newton saindo do ponto A.
Como? É como se você estivesse olhando esses 100 newtons saindo do ponto A. Então, no caso, vai ser o ponto E jogando os 100 forças nessa direção e o ponto A saindo os 100 newtons na outra direção. Certo? Olha só. Ah, tá. Ah, agora entendi. É por causa do. Tá girando assim, anti-horário. Entendi. Vão ver? Exatamente. É como se você estivesse observando aqui, ó. Você está aqui no ponto C aqui, ó, e olhando essa barrinha AE por cima aqui, ó. Certo? Tá olhando ela por cima. Aí eu tenho essa força para cá e essa força para lá. Ela gira, então, no sentido anti-horário. Ser anti-horário é positivo, porque na convenção o que é anti-horário é positivo e o que é horário é negativo. Gente, todo mundo entendeu isso? Então, beleza. Aí, Mas no igual caso, aí, Roberto, tá a no gente vídeo. vai olhar essas forças e vamos fazer isso, né? Isso, a combinação dessas forças que vai fazer isso. E qual que é o valor dela? 100 vezes 0,3, que dá quanto? 30. 30 o quê? 30 em Y positivo. Então, por metro. Por metro. Agora, o que falta? Falta a gente analisar o efeito dessa força que está no eixo X com essa distância que está no eixo Y. Eu tenho uma força no eixo X, uma distância no eixo Y, o meu momento está no eixo Z. Aí, Roberto, como eles não estão no mesmo eixo, não vai ter diferença o R, não? Porque no caso o R ele está tanto no eixo Z, tanto no eixo Y. Faz diferença, eu tenho que analisar um de cada vez. Ah, certo, entendi. Então, eu analiso esse 300 aqui e encontro esse momento de 30 positivo no eixo Y. Depois, eu analiso a mesma força, só que agora nesse novo R. Então, essa mesma força de 100 nesse novo R. Qual que é o novo R? É a distância do ponto A para o ponto D. Porque, em relação ao ponto Y, essa força de 100 newtons está a 0,225 metros do ponto B, que é onde acontece a força de 100 newtons. Então, eu poderia até pegar essa força aqui de 100 newtons, ó, e colocar ela aqui no ponto A, ó. Uhum. Aí eu teria uma força para cá, que é essa aqui, ó, para cá, ó, e essa força para cá. Isso aqui vai girar a minha estrutura no sentido horário ou anti-horário? Esse daí vai ser no sentido anti-horário. Horário ou anti-horário? Anti-horário. 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 Todo mundo viu anti-horário? Isso. Sim. Aí, Mais ou Roberto, menos. no caso, Não tô sentindo firmeza não, hein? o momento ele vai ser o contrário igual ao centímetro de baixo, no caso. Não é do ponto D. Você tá vendo em relação a qual ponto aí? Eu me perdi nos pontos. Perfeito. João Vitor, imagina que esse ponto, essa barrinha DA, ela está no espaço. Certo? E ela vai girar eu tava olhando em relação errado. ao centro dela. Em relação ao centro dela, quando eu tenho uma força aqui em cima que joga para cá e uma força aqui embaixo que joga para cá, essa minha estrutura ela vai girar no sentido anti-horário. Isso em relação ao ponto B. Isso em relação a um ponto médio entre o ponto A e o ponto B. E É o esquema lá do macete que ele tinha falado. Então, ela é horário. Se eu me posicionasse lá no ponto D e pegasse essa força E aqui em cima, ele seria anti-horário, ó. Estou aqui no ponto B. Aí vem uma força lá em cima, da direita para a esquerda, ou seja, vai girar no sentido anti-horário. Se eu me posiciono no ponto A e pego essa força aqui que está lá embaixo no ponto B, ó, essa força também vai girar em relação ao ponto A no sentido anti-horário. Qualquer ponto que vocês pegarem de referência entre A e D, o resultado vai ser uma rotação no sentido anti-horário. Beleza. Concorda? Sim, sim. Dúvida? Senti firmeza nesse olhar não, Luiz Kevin. Eu falei em relação, tipo, ao ponto C. Aí ele não é Aí horário. não. Aí o que a gente faz? É outra coisa. Pode até ser que lá em relação ao ponto C, ele aconteça isso. Mas aí o que você faz? Você limita a análise só onde acontecem as forças. A força ela acontece ali, ó, em relação, na mesma altura do ponto A até o ponto B. Então, se eu olhar lá para o C, eu estou fugindo de onde eu tenho que olhar. Eu estou perdendo a minha referência. Aí eu erro. Lembra da ideia da referência lá em sala de aula? Se eu estou na sala, é diferente do que quando eu estou na sala de cima, ou do outro lado do quarto, de cima, embaixo. Então, a referência, ela é o que é mais importante aqui na mecânica. Então, a referência tem que ser algum ponto entre o D e o A. Certo?
Quando eu faço essa análise, eu tenho o seguinte, eu tenho um valor de 100 que multiplica por um valor de 0,225. Isso vai me dar um momento em Z de 22,5 newton vezes metro. Positivo. Por que é positivo? Porque é anti-horário. Fechou? Ô, quem tá com barulho de panela? É isso aqui. Barulho de panela? Não estou ouvindo barulho de panela, não. Agora é o seguinte. Agora vamos olhar essa outra questão aqui, ó. Duas forças de 60 newtons são aplicadas. Então, todo mundo está acompanhando aqui, gente? É número 8? A gente está no número 8 aqui agora. Você tem 10 minutos, Roberto. Eu tenho 10 minutos. Só que esse aqui ele é mais rápido e mais fácil. Eu tenho duas forças de 60 newtons que são aplicadas como ilustrados aos vértices A e C de uma placa quadrada de 200 milímetros de lado. Ou seja, essa figura aqui, ó. Eu tenho, então, 60 newtons que tem um ângulo de 60 graus e um 60 newtons com um ângulo de 60 graus, ambos o ângulo em relação à vertical. A plaquinha é de 200 milímetros por 200 milímetros. É uma plaquinha quadrada. Então, ele quer que eu determine o momento do binário formado pelas duas forças, multiplicando o momento das forças pela distância entre suas linhas de ação e decompondo cada força segundo as direções horizontal e vertical, somando os momentos dos dois binários resultantes. Olha só. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu utilize dois métodos diferentes. Qual que é o método que ele me pediu na letra A? Ele quer o seguinte, ele quer que eu faça direto. Olha o que ele falou. Multiplicando o módulo das forças pela distância entre suas linhas de ação. Vamos pegar a força que acontece lá no ponto A. Essa força, ela está na vertical ou na horizontal? Não. Ela está inclinada, não está? E ela tem uma inclinação muito específica. É uma inclinação de 60 graus em relação ao eixo vertical. Sim. Olhando bem rapidamente, essa linha, essa força aqui, ó, o corpo dessa seta, é paralelo ao corpo dessa seta? Sim, sim. 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 Se ele é paralelo, eu posso pegar a distância entre elas. E qual que é a definição de binário? A distância entre as forças, de acordo com as suas linhas de ação. Então, se eu tenho duas forças na horizontal, a distância entre as linhas de ação dessas forças é a vertical. Mas se eu tenho duas forças na vertical, a distância entre elas é horizontal. Então, no caso, essa daí vai ser diagonal? Isso, exatamente. Então, a distância entre essas forças que estão inclinadas em uma mesma inclinação, inclusive, é a diagonal do quadrado AC. Beleza. Tranquilo? Sim. Quando eu pego tem alguém mandando chat. O chat, eu não consigo... Vou falar para ele explicar tudo novamente, então. Cuidado, eu falei para vocês tomarem cuidado com o chat. Deveria ter a resolução pronta enquanto ele explica para melhor entendimento. Gente, dá para eu ler tudo aqui, ué. Vocês acharam que não? Eu avisei pra vocês. Eu tô lendo aqui. Aí no caso, eu termino de ler, a aula vai acabar. Ele tá dando xingamento do povo lá no começo. Essa é a nossa primeira aula, eu estou resgatando os conceitos, eu preciso finalizar o conceito do capítulo 3. A resolução desses exercícios, eu já tinha falado, eu vou gravar o vídeo aula da resolução. Então, por isso que eu não me programei para ter isso antecipado. O que eu quero fazer? Eu quero aproveitar o tempo. Então, enquanto eu faço a resolução do exercício, eu gravo para vocês pegarem depois, tá? Então, olha só. Apaga as mensagens. Foi igual a 7, eu com açúcar. Agora está mais relacionado com os conceitos. O conceito que ele pediu na letra A é a distância entre as linhas de ação. Então, é a hipotenusa desse quadrado aqui. O que eu faço é a raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Vai ficar a raiz quadrada de 8.000, calculo esse valor. Que valor que é? Fala aí para mim, por favor. Como é que é, Roberto? Vai ficar 200 ao quadrado? Faz aí para mim. A diagonal desse quadrado aqui, ó. Que é a raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 200 ao quadrado. De cabeça? De cabeça. De cabeça dá aproximadamente 282,84. Certo. Tá bom de Alguém cabeça? sério, por favor. De cabeça. Alguém sério.
Não, alguém segue, por favor. Pega esse valor agora e divide por 1000. Por quê? Porque a gente está falando em milímetros e a gente precisa transformar sempre para metro. Então, quanto que Então, fica? 0,282. Beleza. Esse resultado é a distância do ponto A para o ponto C. Então, a distância entre o ponto A e o ponto C é esse valor aí. Quando eu pego esse valor e multiplico por 60, quanto que eu tenho? 16,98. Ele Roberto? aqui aproximou para 16,39. Certo? Aqui ele Repete colocou... de novo, Roberto. De Se novo, tivesse vamos lá. os Quem valores pediu, eu não definidos, vi na aqui. verdade. Eu, Daniele. Daniela, ó, tranquilo. Eu tenho, então, duas possibilidades de cálculo. Na letra A, ele pediu para eu pegar a distância entre as linhas de ações das forças. Eu tenho essa linha de ação aqui, ó, e eu tenho essa linha de ação aqui. O áudio tá ruim. O áudio está ruim? Tá. Ó, linha de ação da força é a inclinação que essa força está. Eu tenho uma força nesse sentido e uma força nessa. A distância entre elas é a diagonal do ponto A ao ponto C. Por quê? Porque as forças estão numa mesma inclinação, elas são paralelas. Quando as forças são paralelas, eu só pego a distância entre esses. Como elas são inclinadas, a distância entre os pontos é exatamente essa diagonal aqui. E essa diagonal, a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é calculada pela área quadrada, 200 ao quadrado, ao quadrado. Depois eu transformo isso para metro. Roberto, fazendo a conta, jogando com a calculadora, dá 16,97. Fazendo como? 16,97. Jogando direto. Fazendo. Direto, A porque diagonal. Ele pega o valor aproximado da distância e multiplica. Isso, não, eu não aproximei, no caso. Eu usei Isso, o seu está mais certo. A resposta, gente, aqui, ó, foi em módulo de 16,39. Mas a gente tem que sempre se lembrar o seguinte: a referência da rotação do objeto é o ponto médio entre eles. O ponto médio entre o A e o C estaria no centro do quadrado. Tudo bem? O centro do quadrado, então, vai fazer com que você consiga visualizar qual que é a rotação do quadrado. A rotação do quadrado é horário ou anti-horário? Horário. Horária. Certo? Então, o resultado vai ser de 16,39 no sentido horário. A resposta aqui está em módulo. Então, a gente só falou assim, ó, determine o momento do binário pelas duas forças. Ele não falou que queria se era módulo ou não, e a resposta foi em módulo. Qual que é a forma que eu quero que vocês façam depois? Tudo o que eu passar de exercício, de fixação, eu vou procurar resolver, ou eu vou procurar a resolução desses exercícios na internet. Eu até convido vocês a me ajudarem a encontrar. Eu sei que tem o livro do Beer resolvido na internet. O livro resolvido inteiro. Não sei se está em espanhol, se está em inglês. Dá para entender, porque é só a gente acompanhar os valores. A outra possibilidade que eu pedi na letra B é a seguinte: você projeta esse 60 na vertical e na horizontal, multiplica pelo 0,2 e soma os efeitos. Eu vou fazer isso depois. Qual que é o momento que eu quero reservar aqui, nesse 1 minuto que falta? Em relação à forma que ele fez na letra A. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Posso colocar lá na prova? Letra A, não. Na letra A? A letra A. A letra A, não, só a letra A. Não, letra B não. Letra B, a gente vai ter que dar uma revisadinha na trigonometria para eu ver como é que vocês estão em sino e cosseno, que eu percebi que tem uma certa dificuldade ainda. Na letra A, é o jeito mais fácil de fazer. Então, eu quero que vocês sempre aprendam um jeito que vocês sintam mais segurança. A letra B, eu vou resolver ela depois. Eu mando para vocês. Tá? Só quero que vocês acompanhem a ideia. Roberto, A continuação do exercício, lá, a número 9, a número 10, a número 11 e a número 12, eu vou tentar fazer, vai até a
14. Eu vou tentar resolver o seguinte. Eu vou tentar agora dividir pelo papel para resolver pelo menos a letra B com vocês aqui, para a gente finalizar esse conceito, tá? Eu vou aqui interromper a aula.